Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha que hoje a aula é sobre potenciação com números inteiros. A potenciação continua sendo apenas uma multiplicação de fatores repetidos, em que o expoente indica quantas vezes iremos repetir o fator igual ao número da base. Observando os exemplos abaixo, podemos ver como faremos isso com os números que agora possuem sinal de positivo ou negativo. Lembremos a regra de sinal da multiplicação que devemos aplicar aqui, já que o que fazemos no fim nada mais é que diversas multiplicações. Sinais iguais, o resultado é positivo, e sinais diferentes, o resultado é negativo. Mas isso só vale para multiplicação entre dois números apenas. Vejamos um exemplo. Mais 5 elevado a 3 será mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. Resolvendo uma multiplicação por vez, teremos 5 vezes 5 igual a 25. E como os dois sinais são positivos, o resultado também será positivo. A seguir, fazemos 25 vezes 5, que dá 125. E, de novo, como os dois fatores são de mesmo sinal, o resultado será positivo. Logo, mais 5 elevado a 3 é igual a mais 125. No próximo exemplo, teremos menos 3 elevado a 5. A primeira multiplicação será menos 3 vezes menos 3. O resultado é 9 positivo, porque os sinais dos dois fatores são iguais. Quando vamos multiplicar o terceiro fator, menos 3, teremos mais 9 vezes menos 3. O resultado é 27, e o sinal será negativo, pois temos um fator positivo, o 9, e outro negativo, o 3. Continuamos fazendo menos 27 vezes menos 3. E como os dois fatores são negativos, o resultado será mais 81. Por fim, a última multiplicação será mais 81 vezes menos 3. Como os sinais são diferentes, o resultado será menos 243. Então, menos 3 elevado a 5 é igual a menos 243. Mais um exemplo. Menos 6 elevado a 4. Menos 6 vezes menos 6 será mais 36. Mais 36 vezes menos 6, teremos menos 216. E para encerrar, fazemos menos 216 vezes menos 6. E o resultado será mais 1296. Então, menos 6 elevado a 4 é igual a mais 1296. Num último exemplo, temos mais 7 elevado a 2. Mais 7 vezes mais 7 é igual a mais 49. Mais 7 ao quadrado é igual a mais 49. Pelos exemplos, podemos ver que, como era de se esperar, se a base é positiva, a potenciação continua na mesma e o resultado é sempre positivo. É a mesma coisa da potenciação com números naturais. Porém, quando a base é um número negativo, o resultado ora dá positivo, ora dá negativo. Como saber qual será? Para isso, basta observar a resolução dos casos em que a base é negativa. Observe que a cada multiplicação realizada, o resultado vai trocando de sinal. Os fatores são todos negativos, pois são cópias da base. O resultado da primeira multiplicação será positivo. O resultado da segunda multiplicação será negativo. O resultado da terceira será positivo de novo. E o resultado da quarta volta a ser negativo. E assim por diante, trocando o sinal. Se o expoente é 5, teremos 4 multiplicações entre os 5 fatores. Logo, o resultado será negativo. Se o expoente é 4, teremos 3 multiplicações entre os 4 fatores. E assim, o resultado será positivo. Dessa observação,
podemos concluir uma regra de sinais para potenciação. Se a base for positiva, o resultado sempre será positivo. Se a base for negativa, se o expoente for um número par, o resultado será um número positivo. Se o expoente for um número ímpar, o resultado será um número negativo. Vejamos outros exemplos. Mais 8 elevado a 4. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8 é 512. E vezes 8 novamente é 4.096. Menos 3 elevado a 10. Aproveitando a associatividade da multiplicação, fazemos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 81 é 6.561. E 6.561 vezes 9 será 59.049. Como a base é negativa e o expoente é par, sabemos que o resultado deve ser positivo. Então, menos 3 elevado a 10 é igual a mais 59.049. Menos 2 elevado a 13. Multiplicar por 2 é fácil, então fazemos 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Vezes 2 é 512. Vezes 2 é 1024. Agora fazemos 1024 vezes 8 e teremos 8.192. Base negativa e expoente ímpar resulta em número negativo. Logo, menos 2 elevado a 13 é igual a menos 8.192. Todas as propriedades da potenciação continuam válidas. 0 elevado a 0 continua sem definição. 0 elevado a qualquer outro número é igual a 0. Qualquer número positivo ou negativo elevado a 0 é igual a 1 positivo. 1 elevado a qualquer número continua igual a 1. E qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, mantendo o mesmo sinal. Agora vamos ver algumas propriedades operatórias da potenciação. Quando multiplicamos potências de mesma base, podemos transformar em uma única potenciação. Façamos menos 2 elevado a 5 vezes menos 2 elevado a 3. Se escrevermos as multiplicações relativas a essas potências em sequência, teremos o fator menos 2 repetido 5 vezes, e multiplicando pelo mesmo fator menos 2 repetido mais 3 vezes. Olhando a multiplicação escrita, podemos perceber, obviamente, que estamos repetindo o fator menos 2 8 vezes, o que pode ser escrito como menos 2 elevado a 8. É importante observar que esse 8 é o resultado de 5 mais 3. Resolvendo cada potência, teríamos menos 2 elevado a 5 é menos 32, expoente ímpar. Menos 2 elevado a 3 é menos 8, expoente ímpar também. Menos 2 elevado a 8 é mais 256, que é o mesmo resultado de menos 32 vezes menos 8. Sinais iguais, o resultado da multiplicação é positivo, da mesma forma que a potência com expoente par. Assim, podemos inferir que ao multiplicar potências cujas bases são iguais, podemos simplificar a escrita escrevendo uma única potência dessa base, cujo expoente é a soma dos expoentes dos fatores iniciais. Ou seja, ao multiplicar potências de mesma base, podemos apenas somar os expoentes mantendo a base. Outra propriedade com potências de mesma base é a divisão delas. Lembrando que divisão é fração, podemos escrever a divisão das potências como uma fração. Assim, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 5 se transforma na fração cujo numerador é 5 elevado a 7 e o denominador é 5 elevado a 5. A seguir,
podemos escrever a multiplicação correspondente a cada potência no numerador e denominador, respectivamente, e ficamos assim. Agora, usando o que aprendemos na simplificação de frações na aula 54, vamos cortar todos os fatores iguais repetidos em cima e embaixo nessa fração. Embaixo, como todos os fatores foram cortados, ficamos com o denominador 1. E em cima sobram dois fatores iguais a 5, o que nos dá um numerador igual a 5 elevado a 2. Como o denominador 1 não precisa ser escrito, temos o resultado, 5 ao quadrado. Logo, concluímos que 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 5 é igual a 5 elevado a 2. É importante notar que 7 menos 5 é exatamente esse 2. De novo, podemos então deduzir que ao dividir potências que possuam o número da base iguais, podemos apenas fazer a subtração do expoente do dividendo pelo expoente do divisor. Isto é, ao dividir potências de mesma base, podemos apenas subtrair os expoentes, mantendo a base. Uma última propriedade é quando temos uma potência dentro da base de outra potência. Por exemplo, 4 ao quadrado elevado a 3. Para resolver essa conta, fazemos 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Ao final, teremos 6 fatores iguais a 4, e podemos escrever 4 elevado a 6. Esse resultado pode ser encontrado simplesmente multiplicando um expoente pelo outro, nesse caso, 3 vezes 2. De qualquer maneira que se calcule o resultado, é um só, 4.096. Outro exemplo é menos 3 elevado a 5, e essa potência ao quadrado. Novamente, temos 5 fatores iguais a menos 3 por 2 vezes, o que nos dá um total de 10 fatores iguais a menos 3, o equivalente a menos 3 elevado a 10. Novamente, esse resultado poderia ser encontrado facilmente multiplicando os dois expoentes entre si. 2 vezes 5 é igual a 10. Então temos menos 3 elevado a 10. É interessante notar que menos 3 elevado a 5 tem o resultado negativo. Porém, ao ser elevado a 2, passa a positivo, da mesma forma que menos 3 elevado a 10, já que tanto 2 como 10 são pares. Podemos mais uma vez concluir que ao realizar uma potência de uma potência, podemos simplificar a escrita apenas multiplicando os dois expoentes entre si. De forma clara, quando temos uma potência de outra potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. E olha o que temos aqui. Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício para vocês. Agora que a aula acabou e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilhar com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula e se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula!